Então vamos começar. Então a aula é hoje sobre as crenças. Hoje nós vamos falar algo muito profundo e antes de falar sobre crenças, Fer, eu quero te perguntar: tu já ouviu falar sobre crenças? Já vivenciou isso? Sabe o que é? Ainda não? Acho que eu sei. Acha que tu sabe? E na tua opinião, o que que seria uma crença? Ah, é acreditar em algo. É acreditar em algo. E uma crença ela pode ser tanto positiva como negativa. E a maior Sim. parte do tempo, às vezes a gente olha para as crenças negativas que impactam. Então, hoje nós vamos olhar para isso. Maria, seja muito bem-vinda. Para ti, Maria, o que seria uma crença? Uma crença? Uhum. Acreditar em alguma coisa assim que nem a gente tem dos mais antigos, assim, alguma coisa que eles disseram pra gente e a gente acreditou e ainda continua e não larga a mão. Exatamente. Essas crenças podem ser tanto, como eu estava falando para Fer, de forma que vai atribuir para nossa vida, que vai ser positiva, quanto negativa. E hoje a gente vai olhar como elas impactam de forma negativa. Às vezes elas podem nos paralisar e ver a gente fazer uma tempestade na copa da água. Se vocês quiserem abrir a câmera de vocês, ficam à vontade, viu? Então, eu só vou pedir para vocês silenciarem o áudio de vocês e Peraí. eu vou aqui compartilhar a tela com vocês, certo? Mas a crença ela é algo muito profundo que vai atacar diretamente todos os nossos processos. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e vamos estar falando então sobre crenças. E o tema dessa aula hoje é libertando-se das crenças que paralisam. Sabe quando a gente tá prestes a tornar um sonho realidade, do nada assim a gente paralisa que nem uma parede? Já aconteceram aí com vocês? E aí a gente quer alcançar um próximo nível na nossa vida, mas tem algo, uma crença limitante que vem lá atrás. E essa crença limitante, ela pode estar interligada com o nosso ecossistema familiar. Porque a gente é muito derivado da consciência deles, dos nossos ancestrais. Tudo que o nosso pai, a nossa mãe desenvolveu de medos, circunstâncias e que passaram lá atrás, eles trazem para nós. E isso passa na nossa fase quando a nossa mãe está grávida de nós, ou seja, na fase ultrauterina. E aí a gente às vezes tem medo de dirigir porque a nossa mãe sofreu um acidente de carro, por exemplo. Então isso é uma crença, isso é um bloqueio. Então, a gente trazer a consciência, o acolhimento e a transformação. Então a gente vai seguir essa sequência para quê? Quando a gente segue essa sequência, a gente consegue transformar essa crença para um lado positivo e que ela não vai mais nos paralisar, mas sim entender que ela vai trazer um conceito de conhecimento e transformação no nosso inconsciente e consciente, certo? Então é muito importante trazer esse aspecto.
Tranquila até aqui? Então, é muito importante que eu sempre falo, né? Tanto a Maria como a Fer, vocês podem até a Fer que já chegou primeiro, Fer. Quantas vezes eu falo pra ti, né? Que a gente precisa se acolher, não é verdade? Sim. E o acolhimento, né? Eu falo muito isso pra Fer, e a Fer é a prova viva. Que quando a gente se acolhe, a gente consegue transcender o nosso conhecimento. E Fer, quando você se acolhe, o que que você sente? O que que tu traz dentro de ti quando tu traz esse acolhimento? Eu me sinto mais, tipo, tranquila, assim, menos insegura. Olha só. E é um tema que tu pegou, Fer. Vamos te dar um exemplo. Você se sente insegura, né? E muitas vezes a sua mãe se sentiu insegura quando estava grávida de você. E isso passa de geração em geração. Só que a gente precisa cortar esse elo. E quando você se acolhe, você vê a crença, algo te paralisa, que é insegurança, e tu diz assim: eu vou me acolher e vou. Olha só, veja bem, eu vou entendê-la e vou olhar para ela, porque crença, anotem isso, crença é uma dor. E quando eu olho essa dor através do acolhimento, eu consigo neutralizar e curá-la dentro de mim. Então, como é o processo? Toda vez que vocês tiverem assim, tô muito triste, Carol, não sei como vou fazer. Primeiro, olhem para a dor de vocês, ou seja, a crença, a situação que paralisou vocês. Se acolham e façam uma análise do que vocês precisam aprender, ter a percepção do que eu preciso usufruir com essa situação e se posicionem em fazer diferente. Mas não se lamentam, porque você se lamentarem é uma continuação dessa crença na tua vida e nas tuas próximas gerações. Então, é muito importante a gente olhar para dentro. E hoje, aqui, você não precisa se consertar. Você só precisa o quê? Se perceber. É seguir essa analogia do ponto inicial A até o ponto final B, como eu falei para vocês. Aqui ficou claro? Ficou claro para ti, Maria? Essa percepção, essa curva do ponto A até o ponto B? A gente fica muito mais tranquila em saber dividir isso. Fer, alguma dúvida? Não, tudo certo. Tudo certo? Qualquer coisa, vocês prendem o grito. E o que são as crenças? Como a gente falou, são ideias que vocês aprenderam, como os nossos ancestrais falavam. Quando principalmente, eu ouvi muito isso. Quando tu ganhar o bebê, tu não pode lavar o cabelo por uma semana ou mais de 40 dias. Isso era uma crença que os nossos ancestrais viviam, né? Então, a gente passa a aceitar como verdade. Então, tu não pode, por exemplo, quando tu vai dormir, botar teus calçados, né? Quem já aprendeu isso? Desalinhados. Tem que botar certo, né? Maria, esse tu ouviu também, né? Fer, tu ouviu também essa? Muito, Sim. né? Então,
Isso é importante aqui. Nem tudo que você acredita é verdade. Por isso eu digo que quando uma pessoa vem dar um conselho para você, você precisa ver se tudo que ela tá falando tem coerência com o seu dia a dia. Porque às vezes ela não caminha com os seus calçados. Então ela não sabe o que se passa por dentro. Já passaram por essa situação em que a pessoa falou para vocês e vocês acreditaram tudo e depois vocês observaram que não era tudo isso? Quem já passou por isso? Que alguém queira falar alguma situação. Maria, já passou? Acho que teu áudio não tá aberto. Vamos aguardar aqui a Maria passar. Mas acho que a Maria logo vai abrir o áudio. Consegue? Aí. Ah, até que enfim deu. Sim, várias vezes, às vezes a gente. Por isso que muitas coisas eu agora, por último, já não comento com as outras pessoas, porque às vezes vem o retorno errado para a gente. Porque às vezes a gente comenta, pergunta, às vezes quer um conselho, mas aí, como tu diz, né? Não tá vivendo a vida da gente, não sabe como que é, né? Exato. E daí é muito fácil julgar, Sim, né? Porque ela não tá passando pela nossa caminhada. Então, aqui vem um ponto muito importante, e aqui é vocês se posicionarem. Não acreditam tudo que as pessoas falam para você. Filtre. Filtre se uma pessoa vem dar um conselho para você. Não leve tudo na ponta da faca. Porque sim, crenças nada mais é do que uma justificação sobre o que é certo ou o que é errado. E para muitas pessoas, o que pode ser certo para mim pode ser errado para você. Então, crenças nada mais é do que uma vivência daquilo que é dito como verdade, que vai ser seguido. certo. Simples assim, tá bom? Agora vamos ver se eu consigo fechar aqui. Isso aí. E olha como as crenças se formam. Elas nascem principalmente na infância. É quando os nossos avós falam para nós. Cuidado, tu não pode andar de pé descalço, senão tu vai ter dor na bexiga. Se tu não estudar, tu não vai ter dinheiro. Quantas vezes de nós já ouvimos isso? Hein, Fer? Se você não fizer uma faculdade, tu não vai ser alguém na vida, né? Tu ouviu já isso muitas vezes, né? Sim, já ouvi. E isso são falas repetitivas que vocês ouviram. E elas impactam profundamente. Se eu não fizer faculdade, eu não vou ser rica. Mas faculdade ela te dá um norte, mas ela não vai dizer que você vai ser rica. Vai só depender do teu desempenho e dedicação. E muito importante aqui, ó, as interpretações que você fez para se proteger. Como? Se eu seguir o que meus pais fizeram, eu vou ter uma garantia que eu vou ter uma boa vida. E tem muitas pessoas que regem o que os pais viveram, porém acabam repetindo padrões. Mas de forma inconsciente,
eles acabam não vendo que estão repetindo padrões. E isso é muito, muito forte. E a gente só vai ver quando a gente está repetindo o padrão, quando a gente tem a consciência que ele está impactando a nossa vida tão profundamente que a gente está lá no fundo do poço. E aí, quando a gente está lá, tu aprende. E você não escolhe dessa crença que você pegou. Automaticamente ela está predominada no teu campo. E quando ele está no teu campo sistêmico, você tem o convite de olhar para isso ou não olhar. E quando tu olha, tu tem a opção de se curar. E quando você não olha, as coisas vão virando uma bola de neve. Mi, seja muito bem-vinda. E o exemplo de crenças limitantes. Mi, entrou aí. Qual o exemplo de crenças que tu já viu dos seus pais que tu queira falar para nós? Tu está aí? Ela não está aí. Mas, Fer, qual o exemplo que tu já ganhou dos seus pais de crenças limitantes que eles já falaram para você? Então, vamos lá. Maria, Oi? qual o exemplo de crença limitante que você já ouviu que teus pais falou para você? Ah, tem várias que, quando era menina, né, tinha que estudar, Uhum, porque senão depois não, como é que é? Não tinha uma vida boa, né? Não podia ter seus recursos próprios. Aí uhum. também tinha uma parte que meu avô falou assim uma vez, também tu vai, tipo assim, era para mim fazer o primeiro grau e depois não precisava mais estudar, porque mulher ia ficar em casa, entende? Não precisaria trabalhar também. Tinha tudo isso, né? que Uhum. a, Como eu me criei com meus avós, então eles, né, tinham aquela coisa assim, mulher é para casar, ficar em casa cuidando dos filhos, né? Exato, isso é um ponto que tu bem colocou. Como a mulher diz assim: eu não sou o suficiente para eu trabalhar no que eu amo. Ela deveria ser uma dona de casa. E olha como Sim, tudo mudou. Ou aquela crença que a totalmente. gente é exatamente. Ou aquela crença diz assim: eu não sou capaz. E aí aquilo que eu falei lá no início, ó, eu não sou capaz. E aí tem um sonho lindo, uma porta aberta te esperando tu realizar, mas tu empaca. Porque alguém lá atrás falou para você: você não pode realizar determinada situação porque tu não é capaz. Você não é inteligente, você é burra. Aí tu fica com um ressoar dentro de você. Que quando tu tem uma vontade no meio de uma palestra, tu tem uma vontade de fazer uma pergunta e tu tem vergonha. Porque as pessoas falaram para você que você é tímida. E você tá se desenvolvendo e queira falar. É, Então, o dizem, não essas fala nada, não pergunta nada, senão vai falar bobagem. exatamente porque essas crenças te paralisam. E até essas crenças vão te paralisar e vão dificultar a tua comunicação no fechamento de vendas, num contrato, até nas tuas relações, nos teus papéis de mãe, filha, esposa. Então as crenças elas são muito fortes.
até na abundância. O dinheiro é difícil de se ganhar. As coisas estão tão caras que só tem dinheiro para comprar comida. E como a gente ouve isso falar? Mas quanto mais eu falo negativo, mais eu atraio. Então, as crenças limitantes, ela também, anotem isso, abaixa muito as frequências de vocês. Então, tomem cuidado com quem vocês estão frequentando, que tem do lado como amigos, pessoas, como elas agem, porque elas estão a todo momento falando crenças que te limitam, crenças que te fazem te levar a pensar de um modo diferente. Isso impossibilita de você crescer, de você se desenvolver. Então, ande pessoas que queiram o teu sucesso, mas que não falem de forma negativa. E outra coisa que eu ouço muito, até coloquei aqui para vocês. As coisas dão certo para os outros, mas não para mim. Quanto eu já ouvi falar isso? Carol do céu, me ajuda. Nada dá certo para mim, né? Ou a gente tá no fundo lá, a gente tá tão negativa. Como é que tá o fulano, as coisas dão certo para ele e não para mim? Por quê? Tu tá emaranhada de crenças ao teu redor e tu não vê uma solução lá no final do túnel. Então, muito cuidado aqui, tá, gurias? E como elas nos paralisam? Quanto mais eu abaixo a minha frequência, quanto mais eu tô triste, menos eu enxergo o meu potencial de crescimento. Olha só a percepção aqui que eu quero fazer com vocês. Quanto mais alto nível de frequência eu tô de bem com a vida, eu me elogio, eu me agradeço, eu desempenho bem os meus papéis, mais visão e amplitude eu tenho de crescimento e para desenvolver o meu processo de habilidade, tanto profissional quanto pessoal. Agora, quanto mais eu dizer que eu não sou capaz, quanto mais eu disser sim ao outro e mais não para mim, quanto mais eu me criticar, mais eu vou diminuindo o prisma da minha visão e eu vou fazendo aqui, ó, olhando para baixo. E aí eu encrio no emaranhado de crenças que eu não consigo desenvolver na minha vida, eu não consigo ir para frente, eu não consigo prosperar, eu não tenho relações saudáveis na minha vida. E aí a crença cria um filtro na visão do mundo. E aí é muito importante. Sim, me traz meu carregador. Eu enxergar isso, tá? Então, o que você enxerga como possível vai definir a tua capacidade de desenvolvimento. É como você sente ao teu agir. Muitas vezes a gente vai estar bem, outros modos não, mas vai ser a potencialidade de elas não paralisar totalmente, vai ser a nossa decisão. Então, quanto mais coerência vocês tiverem e tendo também principalmente presença ao sentir as suas emoções, mais presentes vocês vão estar no caminho que vocês vão trilhar. Então, estejam principalmente alerta no que vocês estão vivenciando. Porque as decisões que você toma hoje vão definir o seu processo ou deixam de tomar.
E aqui vai, que eu sempre falo para vocês, o equilíbrio entre a nossa razão e emoção. Ok? Aqui alguma dúvida? Posso continuar? Então, Pode continuar. tudo certo. Então aqui eu fiz para vocês um macete muito, muito, muito legal. E aqui que é um ciclo de crenças. Você acredita no que é falado para você. Então, vamos pensar que a nossa rede social, principalmente TikTok, Instagram, Facebook, a gente só vai passando os vídeos, né? E tem pessoas que falam de motivação e tudo mais, de religião, de política, enfim. E você acredita no que está baseado naquilo que as pessoas estão falando para você. E você idealiza aquela pessoa, e quando você idealiza essa pessoa, você segue ela como exemplo. E o que ela fala, você acredita. E quando ela fala para você, você age baseado nisso. E quando é baseado nesses resultados, você vai corresponder alinhado no que aquela pessoa falou, tanto nas ações, como também nas ideias do que a pessoa confere. E isso é muito comum em lugares que a pessoa frequenta, que ela é totalmente idealizada, ou seja, ela é uma pessoa que vai corresponder no sentido de que ela vai estar olhando num processo que ela vai acreditar no que ela vai estar sendo contatado. Ou seja, vamos olhar lá para os Estados Unidos, o presidente Trump. Muitas pessoas amam, mas também odeiam. Mas aquelas pessoas que amam seguem tão rigorosamente ele, no que ele fala, que eles idealizam tanto e vão acreditar no resultado que ele corresponde. E isso reforça a crença que ele é uma pessoa idolatrada por tantas outras pessoas. Faz sentido isso para você? Quem já vivenciou isso? Que querem aqui abrir. Maria, Fer, já vivenciaram isso? Muito, né? E aí, tu reforça uma crença sem mesmo tu perceber. E você acredita, você confirma. Então, esse ciclo de crença, ela vai ser de forma positiva, uma ideologia positiva, mas como negativa. O outro exemplo disso é quando as pessoas falam você é insuficiente. E aí você reverbera e olha lá para os teus pais, eles foram insuficientes algum tempo da vida. E você acha que você também vai ser insuficiente na vida, porque é esses resultados correspondentes aos teus ancestrais. É como o teu pai e a tua mãe passaram por dificuldades financeiras e você vai aceitar que você também vai ter essas dificuldades financeiras, porque alguém da família já passou. E isso reforça a crença de você não ser abundante. E do nada você confirma isso e acredita. Você só dá um minuto para mim. Entende? Então, é um processo que desencadeia muito, muito, muito isso, a forma de percepção de como a gente vê a nossa vida. Então, é importante a gente idealizar isso, certo?
Agora, estão preparadas aí com o papel e a caneta? Aqui, alguma dúvida sobre esse processo aqui, o ciclo da crença? Fer, ficou com alguma dúvida, Maria? Não. Não, podemos continuar? Pode Agora, continuar. perfeito. Agora eu quero que vocês olhem a primeira pergunta. O que não está fluindo na minha vida hoje? Anotem aí para vocês. O que não está fluindo na minha vida hoje? Eu tô tendo uma escassez. Na minha vida, eu não estou tendo dedicação. Porque tem algumas situações que lá atrás alguém falou: não se dedica tanto, tu tá se dedicando demais. A Fer, né, Fer? Você se identifica muito com isso, né? Tu tá se dedicando Sim. muito, tu tem que te acalmar. Mas na realidade, às vezes tu tem que se dedicar mais para aquilo trazer mais força. Daí a pessoa quer te diminuir falando, tu tá fazendo demais. Então, muito atenta a isso. Isso acontece muito. E o que não está fluindo na minha vida hoje? Eu vou dar um minuto e meio para vocês responderem isso para mim. Muito profundo isso. Fer tá conseguindo responder, Maria também. Faz um Schmidt para mim. Maria, tudo certo? Tá? Não Fer? sei se está vendo. Aham. Fer, tudo certo aí também? Tudo certo. Tá. Se quiser, dou mais um minutinho. Fer, o que que você colocou ali? O que não está fluindo na tua vida hoje, na tua percepção? Eu botei um pensamento que às vezes eu tenho, que tu já sabe das nossas conversas, né? Que é de tipo, sei lá, por exemplo, não sou, tipo, inteligente, sei lá, digamos assim, o suficiente para, tipo, dar conta de ser uma arquiteta formada agora. Uhum. E olha só, tu sabe a força que você é bem aquilo do ciclo que eu estava falando. Você tem a força necessária, tu tem inteligência, sendo que tu foi a melhor da turma. Tu sabe a tua inteligência. E mesmo assim tem uma crença que você não é boa o suficiente. Então lá atrás, de forma inconsciente, alguém falou para você quando você era pequeno, você não é boa o suficiente. Faz uma análise que tu vai te lembrar o dia que foi isso,
ou até o momento, de tão forte que fica. E você, Maria, o que falou? Botou aí. Eu coloquei, não sei se está certo assim, a falta de cuidado comigo mesmo. Exatamente, que é exatamente uma crença que a gente segue. Muitos dos nossos ancestrais não olhavam para eles mesmos, porque eu tinha que dar conta, eu tinha que trabalhar, 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 nunca curtir e guardar o dinheiro. Era assim que Isso, funcionava, né? E automaticamente isso se repele. sim. Vamos lá então para nossa segunda pergunta. O que no fundo eu acredito sobre isso, daquilo que vocês escreveram? Como é que é? O que? Ó, o que no O que? fundo eu acredito sobre isso? Um exemplo. A minha mãe falou para mim que eu não poderia ser abundante. E no fundo, se eu não tiver um nível de consciência, eu vou aceitar que eu não vou ser abundante. E vou prosseguir uma vida inteira aceitando pouco e acreditando que eu mereço não ser abundantemente rica em saúde, em dinheiro, que eu tenho que me contentar com pouco. Essa é um exemplo dessa segunda pergunta. Então vocês podem responder com calma. Todas tranquilas? Tu consegue dar o exemplo de novo que eu tive que sair bem na hora? Sim. Vou dar o exemplo. Outro exemplo que eu falei da abundância, agora eu vou falar de uma dor. E isso tem muito, principalmente, né, na nossa região aqui, que é a mais interior. É, por exemplo, quando alguém fala assim, os nossos antepassados falam, eu só tenho dor no joelho. Eu tenho muita dor nas costas. Tu pergunta pra pessoa se ela tá bem. Ah, tá tudo indo, mas eu tô com dor. E aí tu se cria no ambiente que essas pessoas só reclamam que tem uma dor em alguma parte no teu corpo. Quando tu tá inserido naquele ambiente, que tu cresceu no meio daquele ambiente, automaticamente você começa a reagir assim. E quando uma pessoa de fora vem perguntar para ti como é que tu tá, eu tô bem, mas levando a vida. Alguma dor às vezes nas costas de tanto trabalhar, e automaticamente você fica reverberando algo que automaticamente você tem, não tem dor, mas o teu inconsciente registra porque você tem dor, porque todos à tua volta falam de dor. Entendeu, Fer, agora? Acho que sim. Eu vou dar outro exemplo, além da abundância da dor. É quando alguém fala para você que você não pode ser capaz de comprar algo, uma casa própria.
porque ninguém da família nunca conseguiu comprar essa casa própria. Todos moraram de aluguel. E quando tu quebra esse padrão familiar, essa crença familiar, e que você consegue comprar uma casa, automaticamente tu quebrou isso dentro de ti. Porém, quando tu tem abundância e tu nunca compra uma casa, porque sempre falam que viver de aluguel é melhor, tu nunca vai quebrar essa crença de ter algo fixo que é teu. Ou algo a mais que quando tu compra tua primeira casa, tu vai comprar a segunda e a terceira, assim por diante. Se tu for próspero e pensar numa visão maior para tua vida. Porque essas pessoas que disseram que viver do aluguel é melhor, elas não têm essa visão. Entendeu? Então, vai depender da tua crença familiar de onde você está inserida. Agora ficou claro, Fer? Sim. É como tu tivesse uma dor, alguma situação que tu queira ultrapassar essa barreira, ou seja, passar de nível, e alguém sempre te impede de passar desta barreira, porque aqui eles falam que é melhor. Ou falam que você não é suficiente para essa determinada situação. Entendeu? Então, o que vai ser a barreira aqui? A crença, a dor de você sempre se tornar melhor. Só que para você se tornar melhor, você tem que sempre fazer coisas que não estão habituados na tua zona de conforto. Ficou claro aqui? Então, toda vez que tu vai querer te desafiar, tu vai ter que sempre sair da tua zona de conforto. E nem todo mundo quer isso, né? Maria, tranquila aqui pra ti? Sim, tô fazendo aqui, não sei se vai estar certo, mas estou respondendo. Não existe certo ou errado. Lembre-se disso. E a terceira pergunta, Fer, também fez já a segunda pergunta? Posso seguir? Pode. Aí pode. O que eu aprendi a pensar assim? Aonde? Nessa crença que vocês colocaram ali. Onde eu aprendi a pensar assim? Aí eu aprendi com os meus pais, eu aprendi com meus avós. Aonde eu aprendi e quando? Pois é, essa é quase a resposta da minha segunda. Uma tá conectada na outra. Tu pode responder a segunda e a terceira como única só. O que tu colocou ali, Maria? Eu cresci escutando que devíamos sempre ajudar as outras pessoas, e então nesse tempo a gente esquece da gente. Na verdade, tu tá sempre pensando em ajudar os outros. Pimba! Muito, muito bem, Maria, porque a gente sempre pensa se colocar no lugar do outro, sempre ajudar o outro, e a gente acaba que se esquecendo da gente. E isso assim, Isso. ó, tá muito, mas muito reverberando hoje em dia. Porque para eu ajudar a outra pessoa, eu também preciso estar bem. Tu já teve essa experiência aqui, Fer, Maria e as meninas que vão assistir às aulas? Quando você foi ajudar uma amiga sua ou ouviu alguém e tu não estava bem e essa pessoa ela acabou saindo na mesma situação que você e ela estava bem, uma pessoa que te ouviu e ela caiu de nível e ela. Porque tem pessoas que têm sinceridade e falam, mas viu, tu tava pesada ontem, viu? E eu também, quando cheguei em casa, fiquei mais pesada ainda, Pois é, já aconteceu. né? Ou vice-versa, quando tu tava pesada,
e aquela pessoa estava mais pesada ainda, vocês se decaíram. Então, para eu Isso, ajudar o próximo, eu preciso estar bem. Caso ao está forte. contrário, é, caso ao contrário, se eu não estiver bem querendo ajudar a outra pessoa, a gente se decai na mesma frequência. Isso é comprovado. Então, antes de eu pensar em ajudar alguém, pergunte a si mesma: tu tá disposta? E tu tá bem consigo mesma para fazer toda essa ação? Tu tá podendo fazer isso? Exatamente. Tu está podendo trazer, gerir isso dentro de ti? Então, É, porque cada geralmente a gente decisão. faz sem pensar assim, né, na gente, assim, né? Tu vai, porque ai, a pessoa tá precisando e aí tu sai correndo e vai lá e faz o que tem que fazer, mesmo que depois tu tá toda enrolada, né? Mas Exatamente. Então, por isso que é importante canalizar dentro de você se você está disposta, a que preço isso vai me tornar e o que eu vou levar em troca. Por mesmo que não seja nada, mas todo bem que eu dou, eu recebo em volta. Mas para isso eu também tenho que estar a ver o que eu estou disposta a ajudar e é o que eu quero com esta outra pessoa. Se essas ações que eu vou estar disposta para o outro estão com equilíbrio na minha coerência entre razão e emoção, tá? Eu não posso agir de forma tão racional e não tanto emocional. Eu tenho que estar equilibrada entre os dois eixos. Por isso é muito importante vocês sempre analisarem tudo que vocês vão fazer. Não agem por um impulso, porque vocês podem se arrepender. Porém, vai ter situação que vocês vão ter que agir, tá? Isso é normal. A vida ela não é perfeita para eu parar e pensar todas as vezes, tá? Isso é viver e aprender todos os dias. Por isso é muito importante trazer consciência, trazer esse estágio, essa consciência de entre eu pensar e equilibrar todos os meus processos, tanto no meu lado emocional e racional. E quando eu sigo essa analogia, é o primeiro passo para eu me curar e ser eu inteligente comigo. Então anotem ali, sempre manter o equilíbrio entre a razão e a nossa emoção. E olha que macete aqui eu fiz para vocês. Se quiserem tirar um print aí da tela, à vontade. Então, como se libertar? Primeiro questionamento, que aqui é o mais importante. Se reconheça. Veja sem se julgar. Porque quando eu me julgo, eu perco tempo de racionalizar, internalizar o que eu preciso aprender. Segundo passo, questione-se. Lembre-se lá do filtro. Isso é favorável para mim ou não? O que eu preciso absorver dessa situação? Isso é absoluta verdade? Terceiro ponto, ressignifique. O que é ressignificar? É dizer, isso precisa estar em mim por tanto tempo? Qual o aprendizado que eu trago dessa lição para mim? O que eu preciso absorver desta verdade? O que eu preciso olhar para ela agora? Então, ressignificar é a maior chave de virada que vocês podem ter. É quando ali vocês têm um insight. É dizer assim, ó, agora eu entendi como é que a banda toca. É ali você se reconhecer de fato.
E é ali quando vocês de fato se reconhecem, é quando vocês estão ligados com a essência de vocês. É quando vocês são verdadeiras consigo e não se mentem. Então, qual a verdade que eu escolho agora olhar para mim? E que por mais que a fulana disse que assim eu não sou, porque eu me conheço de verdade. E para ressignificar uma crença dentro de mim, o grande macete está em você se conhecer. Não existe a melhor pessoa que possa conhecer você tão bem quanto você mesma. Se você não se conhecer, você está perdida, perdida da sua própria essência. Isso aqui é muito forte. Quarto passo, repita. Nutra a nova verdade diariamente. Se isso colocou como prova que eu preciso aprender, traga essa inspiração para ti todos os dias. Olhe, relembre ela. Porque você pode escolher novas formas de pensar e sentir. E hoje eu estava falando até, né, Maria? Recomeçar. A gente precisa recomeçar todos os dias. Se não deu Sim. hoje, vai dar amanhã. Mas não se culpe o tempo todo. Se culpar é paralisar. E isso a crença ama. A culpa. A culpa da bajulação. A culpa que na zona de conforto é melhor. A culpa de que você não é suficiente. Mas você sabe da sua capacidade porque você tem medo. Então não deixe as crenças te paralisar de forma alguma. Você não é a sua crença. Você é a consciência que observa. Então observem como vocês estão analisando as suas ações, pensamentos, idealizações. É fundamental. E olha que legal. Crenças são como roupas mentais que podem ser trocadas ou transformadas. E as crenças estão canalizadas aqui dentro, no nosso inconsciente e consciente. Se eu tenho um equilíbrio entre a nossa razão e emoção, e eu me conheço, sei das minhas capacidades e sei também dos meus fracassos, a tua essência luminosa permanece intacta. Não é que a gente precisa ser perfeito, pelo contrário, a gente é humano. Então a gente sabe das nossas qualidades e também dos nossos defeitos. Mas sabê-los equilibrar, eu vou saber ter a minha canalização, a verdade daquilo que eu acredito. Tranquilo? Até aqui, gurias. Sim. Fer, tranquilo aí Sim, também? sim. Agora no final aqui, eu fiz alugar um pouco do espaço de vocês aí, né? Fer se identificou bastante? Sim. Maria também? Sim. Tá. Então agora a gente vai para uma meditação. Então agora eu quero que vocês comecem a largar a caneta. Vou pedir, Maria, que tu também silencie o teu áudio, Ah, peraí. que vocês vão relaxando. Podem largando as coisas de vocês. Maria pode colocar o celular pro lado, Fer também.
Eu quero que agora vocês vão se conectando aqui comigo. Eu quero que vocês vão fechando os olhos de vocês. Vão respirando bem profundamente 3 vezes comigo. Inspira o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Quero que vocês vão soltando bem as mãos de vocês, os braços, os ombros. Vão relaxando a parte torácica, os órgãos internos. Vão relaxando bem o quadril, as coxas, pernas e pés. E vão soltando todo o corpo de vocês. E vocês vão visualizar agora uma grande luz dourada bem no alto da sua cabeça. E elas vão canalizando todo o seu corpo. E vocês vão vendo vários feixes de luzes. E nesses feixes de luzes, à medida que vão descendo, vocês colocam todas as crenças limitantes, as crenças que paralisaram em vários instantes na vida de vocês, desde quando vocês eram crianças, adolescentes, até quando vocês viraram grandes adultos. E imagine que esses feixes vão neutralizando e curando esse processo de transformação, transcendendo essa cura em paz, amor e libertação. E esses feixes vão se tornando cada vez maiores. E eles vão ficando cada vez mais leves. E agora eu quero que vocês coloquem a mão no coração de vocês, as suas 2 mãos. Repitam mentalmente ou em voz alta, junto comigo. Eu transcorro e transformo todas essas crenças que me paralisam agora em ações que eu preciso colocar em prática. E elas me impulsionam a fazer as ações que eu preciso ter no crescimento da minha vida. Tanto na minha parte profissional,
como pessoal. Que essas crenças sejam curadas, tanto na minha linhagem, do meu pai e da minha mãe, que a partir de agora eu consiga olhar para a minha vida com coragem, determinação e principalmente com mais leveza, agindo do meu lado racional equilibrado e meu emocional equilibrado, voltado junto à minha essência. Que assim seja, assim está feito. Agora eu quero que vocês se derem um abraço bem profundo. Se abraçam, se acolham. E digam 2 vezes junto comigo: eu sou capaz. Eu mereço viver com leveza e abundância. Eu sou o suficiente do jeito que eu sou. Eu sou capaz. Eu mereço viver com leveza e abundância. Eu sou suficiente do jeito que eu sou. Respire profundamente 3 vezes e permita viver a sua nova verdade. E agora levemente, vai mexendo os seus pés, as suas mãos, voltando aos seus poucos, abrindo seus olhos e voltando lentamente. Maria, quero ouvir de ti como é que tu está se sentindo? Bem? Bem, super bem. Que bom. Conseguiu visualizar Agora, na prática tuas hã? crenças? Conseguiu visualizar Sim, na prática tuas crenças? sim, Conseguiu transcender elas? sim. Ótimo, muito bem. Você, Fer, Tô me sentindo bem, bem mais leve, assim. parece que a gente vai flutuando, né? Parece que nem a mesma Sim. pessoa quando começou a nossa aula. Mas, gurias, Uhum. quero
imensamente agradecer a vocês pela o interativo aqui. Espero que tenha tirado a dúvida para vocês. Essa aula eu vou me disponibilizar para vocês lá no grupo. E assim que vocês queiram rever ela, ou com alguém especial, vai ser um prazer. Desejo a todas um bom feriado, fiquem com Deus, curtam com a família e foi uma honra estar aqui com vocês, certo? Alguém ficou com alguma dúvida que Eu queira não. tirar agora? Não, tudo certo. Tudo certo? Então desejo a todos para vocês um bom restinho de final de noite e até mais breve. Obrigado, igualmente. Um bom feriado, bom fim de semana. Obrigada. Beijo, Obrigada, até mais. Beijo, Obrigada, igualmente. meninas. Tchau. beijo, beijo. Tchau. Tchau.